Olá, hoteleiro! Estamos aqui hoje para apresentar as novidades que estão por vir no nosso módulo do Plus. Módulo esse que compõe o nosso mapa, contas e governança. Algumas mudanças virão para facilitar o seu dia a dia, a sua forma de utilizar a nossa ferramenta. Então, já de cara, temos algumas modificações aqui no mapa que vai facilitar o uso do dia a dia. Como, por exemplo, abrir as categorias. Com apenas um clique aqui, vocês vão poder abrir todas as categorias e fechá-las todas ao mesmo tempo. Além disso, temos também o incremento desse novo botão, o botão de nova reserva, onde vocês irão passar os parâmetros e já vão cair em reserva manual para concluir a sua reserva mais rapidamente. Outra novidade que temos dentro do mapa é a sinalização de uma nova reserva ou modificação, para que você, hoteleiro, não fique perdido nas modificações que estão surgindo no decorrer das datas. Então aqui, nessa reserva aqui abaixo, temos ela piscando em vermelho, sinalizando que ou a reserva acabou de entrar ou que ela foi modificada. Então, a gente clicando nela, a gente marca ela como visualizada. Logo após, ela já não nos sinaliza mais que ela é uma nova reserva. Além disso, temos uma modificação para o nosso bloqueio. E vamos começar por aqui as nossas modificações. Logo de cara, o bloqueio não muda nada. Então, a gente vai gerar uma reserva como antes. Então, vou clicar em gerar, ele já manda a gente para o reserva manual. Só vou alterar aqui a quantidade de adultos e fazer a pesquisa normalmente. Nossa primeira modificação está em pesquisar o responsável. Que agora a gente não pesquisa somente por e-mail. E também pesquisa ele, pelo nome. Então, vou colocar aqui, um nome que não correlaciona ao e-mail. Como vocês podem ver, esse primeiro aqui, por exemplo, não está relacionado ao nome do hóspede, não tem esse nome no e-mail, mas ele é encontrado. Então agora a gente tem muito mais opções ao invés de só pesquisar por e-mail. Já selecionei aqui a minha e vou prosseguir. Vou prosseguir também, certo? E vou finalizar. Nossa primeira modificação, ao finalizar, é que agora a gente tem um botão de desejo alocar a reserva e fazer check-in ou voltar ao meu mapa. Essa é a nossa segunda modificação dentro do reserva manual. Então nessa situação aqui, eu vou desejar fazer a alocação, minha reserva nesse caso aqui, ela já está alocada, porque eu já sei para onde eu tenho que mandá-la, porque eu já tinha um bloqueio, que é a nossa terceira modificação. Quando eu faço uma reserva a partir de um bloqueio, eu não preciso mais dizer onde ela está alocada, certo? Eu tenho agora a opção de fazer o check-in dela, direto. Então, vem esse botão, facilitador para o check-in. Então, eu clicando aqui, ele já me manda para o check-in da reserva, eu posso efetuar o check-in normalmente, tendo que só preencher os dados faltantes, tá? Coisa que eu poderia ter preenchido lá atrás. Então, terminei de preencher, vou efetuar o check-in normalmente, tá? E aí eu já posso também acessar as contas ou voltar ao mapa. Nesse caso, a gente vai voltar ao mapa para a gente ver como é que está a nossa reserva lá. Então, eu tenho a reserva já alocada em cima do meu bloqueio, sem precisar de realocação, como a gente tinha antes. Então, aqui, ela também está sinalizada como uma nova modificação dela, Como eu acabei de inserir a reserva, então ela está aqui como nova, ok? Outra modificação que a gente tem dentro aqui do nosso mapa é o botão de nova reserva, onde ele pergunta pra gente qual data eu quero alocar. Vou escolher aqui um período. Dentro desse período, ele vai me dar as acomodações, então ele já vai me dar as acomodações vagas, e aí eu vou escolher, certo? Então, vou escolher aqui o luxo triplo, que é nosso triplo lá, suíte luxo, e eu ainda vou escolher a quantidade de adultos. Então, eu vou dizer que eu quero comprar esse quarto para 3 adultos. Ele já vai me dar a pesquisa toda pronta para que eu apenas finalize o responsável. Eu vou colocar aqui outro responsável. E vou apenas preencher os dados de forma de pagamento e status, que são obrigatórios. Como eu falei antes, eu também já posso cadastrar o nome dos hóspedes para que já adiante o meu lado dentro do Plus. Confirmo a reserva, finalizo ela. E nesse caso aqui, como eu já disse, eu não preciso mais alocá-la, porque eu já escolhi uma acomodação anteriormente. Então, se eu quiser, eu já posso ir direto para o check-in. Como a gente já fez essa etapa, estarei retornando ao mapa. E ele me retorna ao mapa na data da reserva. Então, se eu fizer uma reserva retroativa, o meu mapa não abre mais na data do período de hoje. Ele me abre no período anterior. Como a gente escolheu o triplo luxo, suíte luxo, a minha acomodação está aqui, certo? Acabei de fazer. Nesse caso, a gente vai retornar ao dia de hoje, que a gente vai repassar mais algumas demandas a respeito de contas. Nosso bloqueio e nossa manutenção não houve alterações. Então, as nossas novidades em tela são essas. Então, aqui eu tenho a reserva, a mesma coisa, certo? Sinalizando em vermelho. E a gente vai passar para a parte de contas. Nas modificações de contas, a gente tem mais algumas novidades.
Agora, a parte de conta, ela ganhou alguns novos botões, como novo produto, podendo ser lançado diretamente na conta. Eu possuo também novos PDVs, pontos de vendas, certo? Então, eu posso dividir os meus produtos onde eu vendo ele. Aqui nesse caso, eu tenho um restaurante, um frigobar e a minha lojinha. Todos eles vendem produtos peculiares e diferentes. Por exemplo, no meu restaurante eu vendo bebidas e comidas, no meu frigobar eu só vendo as bebidas e na minha lojinha eu faço aluguéis. Então, todos eles, no ponto de venda, têm as suas características. Outra novidade que a gente tem no ponto de venda, associado a isso, é a nossa comissão sobre demanda. Então eu tenho aqui, acabei de consumir uma água, que é consumido normalmente como antes, só que agora ela gera uma taxa de consumo, coisa que a gente não tinha antes. Então eu tenho uma taxa configurada a esse produto, e cada taxa é associada ao restaurante. Por exemplo, o meu frigobar, eu vou comprar uma cerveja, mas não será cobrado taxa de consumo, pois a taxa de consumo está atrelado somente ao meu ponto de venda restaurante. E como eu mostrei, a minha lojinha tem outros produtos que não incluem nem bebida nem comida. Então eu faço aluguéis, nesse caso aqui eu vou botar mais um, e também não tem atrelado a isso taxa de consumo, ok? Então essas são as nossas novidades da nossa parte de contas. Ao voltarmos ao mapa aqui, vou mostrar mais duas situações que a gente tem em relação à conta. Vou finalizar uma conta, fazer o checkout dela, certo? E aí a gente traz dessa forma. Eu tenho aqui a taxa de consumo que foi consumida, a única. Tenho os consumos do restaurante, do frigobar e da lojinha. E ela finaliza normalmente como eu tinha antes. Temos também em conta, só para a gente sinalizar, que em conta, apesar de eu ter produtos diferentes, consumindo ou não a taxa de consumo, dentro de contas eu posso ver qual produto gerou taxa de desconto de consumo ou não. E eu também posso editar a taxa, caso o cliente queira não pagar a taxa, certo? Ou tem algum acréscimo dentro, em cima da taxa que eu preciso cobrar, algum serviço à parte. Então eu posso fazer a edição mediante a permissões. Outra situação que a gente tem é que a gente não faz mais a exclusão de um produto lançado à conta. A gente ou estorna ou faz um desconto a ele. Nesse caso aqui, eu vou implementar um desconto à minha água, que eu vou descontar R$2. Então eu vou estar estornando R$2 na minha água e ele será contabilizado aqui, ok? Também o botão de edição ou estorno do produto é mediante a permissão. A diferença do estorno para o desconto é que no estorno eu vou tirar totalmente o valor e no desconto eu vou apenas descontar um valor do total. Essa implementação também serve para o nosso pagamento. Vou adicionar um pagamento para mostrar que hoje nós não excluímos mais o pagamento e sim fazemos o estorno dele. Então, a partir de hoje, nós não poderemos, a partir do Plus, excluir um pagamento. Então, vou salvar aqui o pagamento feito. Ele já vai cair na minha conta. E ao verificar aqui, eu posso estorná-lo, certo? Mediante ao que eu estou estornando, eu passo a forma de pagamento, eu devolvi em dinheiro e passo o valor que eu estou estornando, não podendo ser maior do que os R$500. Vou manter esse pagamento aqui e vou mostrar a implementação que eu falei de novo produto. Em novo produto aqui, a gente dá o nome para esse novo produto nosso. Eu vou estar adicionando aqui ao meu aluguel tangas, certo? Tangas de praia. E estarei definindo em qual PDV eu quero vender ele. Nesse caso, eu quero vender na lojinha. Ele é uma categoria de produto, certo? E o tipo de serviço eu escolho aqui. Esse tipo de serviço é as categorias que a gente já tem que ter preenchidas lá. Nesse caso aqui eu vou colocar dentro de pranchas, porque eu não tenho uma categoria de tanga que eu já criei, certo? E eu vou colocar aqui o valor, podendo variar da forma que eu quiser. Nesse caso aqui eu vou colocar R$15 pelo aluguel. Eu vou sinalizar aqui que é o aluguel do dia. Pronto. Ao finalizar, ele já vai estar aqui em produtos, tá? Prancha, aluguel por dia. Ok. Para finalizar nossas implementações, a última implementação é uma correção dentro do governança, juntamente à conta. Com a criação de novos pontos de venda, o ponto frigobar se torna obrigatório para quem quer consumir dentro do nosso governança. Então a gente tem o governança aqui com as escalas de quartos sujos e a gente tem o 103, que hoje ele está sujo e já se inclui na escala de um dos nossos funcionários de limpeza. E a gente tem no mapa, coincidentemente, dentro desse quarto 103 para o dia de hoje, a gente tem uma reserva que ela está aberta, com conta ativa. Se eu tenho uma reserva com conta ativa, no momento da limpeza, eu terei uma opção extra. Então, nesse momento que eu for limpar nosso quarto 103, coisa que eu estarei fazendo agora,
quando a camareira estiver iniciando a limpeza, ela terá a oportunidade de adicionar à conta do hóspede os produtos que existem no frigobar. É muito importante estar cadastrado lá dentro do meu contas de frigobar os produtos que existem dentro deles. Nesse caso aqui, eu tenho as não alcoólicas água e alcoólica cerveja. Então eu só tenho 2 produtos. Os 2 produtos é o que a camareira poderá ver mediante a permissão também. Nesse caso, eu vou fazer a camareira aqui. Ela vai adicionar que foi consumido 4 águas. E se ela quiser, ela pode colocar alguma observação. Nesse caso, não houve observação. E aí eu finalizo a limpeza. Ao finalizar a limpeza, se eu atualizar a minha conta, que havia somente uma água, ele já vai aqui me trazer o restante das águas que foram adicionadas pela camareira. Então eu tenho aqui mais 4 águas adicionadas. O último ponto que temos a tratar é a alteração do voucher em minhas reservas. Eu estarei pegando os meus últimos 2 vouchers, um já com a conta fechada e um ainda em conta em aberta, para mostrar as modificações. Nossa última modificação está aqui. Dentro do voucher, logo abaixo de todas as descrições, a gente tem a conta de consumo e o valor que foi consumido separado do valor da reserva. Então a gente tem o total da reserva, o total consumido e logo abaixo a gente tem toda a somatória, que também está compondo o nosso histórico de pagamento. Nesse caso aqui eu fiz um pagamento só do total, que é o total da reserva somado ao meu consumo que nós fizemos. Já nessa outra reserva, eu não tenho uma conta fechada, mas ela está zerada, não fiz consumo algum, mas eu tenho o total da conta, então ela permanece assim. Outra coisa criada foi o atalho direto da minha reserva para a minha conta. Então se eu tenho aqui no consumo a minha conta, eu posso apenas clicar e ele já me leva para a conta da reserva, onde eu posso fazer algum consumo que logo estará descrito lá dentro lá dentro do meu voucher, 5,50. Logo ele já acrescenta aqui. Assim como os pagamentos, todo pagamento efetuado aqui, ele também vai para o meu histórico. Então vou colocar que ele pagou aqui um valor significativo da reserva. E ele também vai vir para cá, para o meu histórico. Então assim encerramos as nossas atualizações, certo? Em caso de dúvidas, peço que entre em contato com o nosso suporte para saná-las.